A paz do Senhor, querido professor e professora, é com alegria que estamos aqui para contribuir com você neste primeiro ciclo, que é o primeiro de discipulado, de discipulando da classe de novos convertidos. Agora, com a novidade, Momento Pedagógico em podcast. A paz do Senhor, irmã Edivânia, e a paz do Senhor, irmão Mateus, sejam bem-vindos. Pai do Senhor, irmão Rosimar, irmã Edivânia. Amém. Irmão Rosimar, irmão Mateus, e a todos os professores que estão aqui conosco nos assistindo. Hoje estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no podcast EBD em Síntese com Momento Pedagógico. Este canal abençoado, queridos, pedimos, solicitamos aos irmãos que compartilhem, né, se inscrevam, pois aqui teremos dicas e orientações pedagógicas para as suas aulas. Queremos também, queridos, agora colocar alguns objetivos na nossa lição, na nossa primeira lição. Sua aula deverá alcançar os seguintes objetivos: demonstrar como a criação perfeita tornou-se imperfeita e também o surgimento do pecado. Distinguir o pecado pessoal do pecado estrutural. Elencar as consequências físicas, sociais e espirituais do pecado. Estes são os objetivos da nossa lição. Nós iremos agora, queridos, para uma dica maravilhosa para você, professor, né? Para a primeira aula, é importante falar o conceito de pecado, o que é ou não é pecado, né? É muito bom extinguir, perguntar aos nossos alunos sobre o que seria pecado para eles. Caro professor, nesta lição, os alunos vão estudar sobre o pecado, entender a triste realidade do pecado. Para isso, nós sugerimos trabalhar um método de mapa mental para os nossos alunos. Dependendo da sua igreja, se a sua igreja tiver multimídia, ótimo, você já pode fazer diretamente na multimídia. Se não, você pode utilizar uma cartolina, um quadro branco, mas a atividade será realizada, né? Então, nós vemos aqui, queridos amados, que o mapa mental ele pode ser compreendido como uma ferramenta que ajuda a gerir informações, ou seja, é uma maneira de simplificar a compreensão de um tema, relacionar conteúdos, revisar dados e, ao mesmo tempo, registrar ideias. Então, seria bem interessante fazer esse mapa mental nessa primeira aula, professor, para que eles possam aí adquirir as informações sobre o que seria pecado para eles. E outra atividade que poderia ser feita também, querido professor, como a segunda dica para passarmos para os nossos queridos irmãos que aqui estão conosco, né? Seria uma dinâmica muito interessante que você poderia estar falando, que seria o tema: o pecado é atraente? Cuidado. Então, essa dinâmica, professor, tem um versículozinho base, né? Que diz assim, em Romanos 6:23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tá? Então, querido, a dinâmica começa da seguinte forma: você vai levar para a sala de aula, como nós estamos num período quente, de calor, né? Vamos levar duas jarras muito bonitas, com dois tipos de sucos, bem geladinho, com gelo, e vamos oferecer para os nossos alunos. Com certeza, eles vão ficar empolgados, né? Ai, que legal, professor! Você trouxe um suco gostoso no calor desse, e eles não sabem o que é que tem lá no suco. Então, você vai colocar, é bom sempre observar aquelas irmãs que têm problema de pressão, né? Para a gente não dar o suco. Então, um das jarras vai vir com muito sal, vai vir com sal, não precisa botar muito, não, mas bota sal. E a outra jarra vai vir com muito açúcar. E aí você vai deixar à disposição ali que eles escolham o suco que eles querem tomar, de preferência você bota dois sabores, aí deixa que eles se sirvam. E logo após que eles vão se servir, eles vão perceber algo diferente no suco, né? Então eles vão saber aí que o suco está diferente, vão fazer careta, vão questionar. E aí chegou o momento da reflexão, professor. Você vai explicar que o pecado ele é irresistível, assim como essas jarras de suco, que parecem estar deliciosas, geladinhas, né? Que gostoso. Cuidado, mas depois que experimentamos, né, percebemos que não é bem assim. Cuidado com aquilo que nos oferecem e com as propostas irrecusáveis.
né? O pecado nos traz consequências amargas. Então, professor, passe isso aí para os nossos alunos, que com certeza a sua aula será uma bênção. Irmão Mateus, qual a dica pedagógica que o irmão nos traz hoje? Amém, graças a Deus. Quero mais uma vez, meus irmãos, nos cumprimentar com a paz do Senhor. Você, querido professor, professora, o aluno que não meu filho. Quero desejar a você um ano de 2024 abençoado, um ano próspero, que o Senhor seja. E para essa dica da nossa aula de hoje, com essa temática tão importante, com esse tema tão importante para nós, enquanto cristãos, enquanto aqueles que estamos nos desenvolvendo na nossa fé, nós temos por título da nossa lição hoje a necessidade humana, o problema do pecado. E essa temática, por ser tão importante, nós sabemos que o pecado é o grande problema de todas as eras. O pecado é o grande problema e o único fator que nos afasta de Deus é o pecado. Então, por isso, dentro da temática da lição, dentro daquilo que a lição aborda, dos tópicos, dos ensinos que ela nos traz, eu sugiro, como dica pedagógica para esta lição, que você, professor, professora, desenvolva nos seus alunos alguma dinâmica, de forma prática, clara, que venha ou associando com a dinâmica da irmã Rosimar, a importância das escolhas, a importância e a necessidade de exercermos boas escolhas. Por quê? Porque nós vemos, no contexto do pecado original, no contexto da queda, que o homem ele foi formado, Adão, como nosso cabeça, ele tinha a responsabilidade de administrar, mas por uma má escolha, por uma má conduta, ele pôs tudo a perder. E acabou sendo expulso daquele lugar em que ele era administrador. Então, a importância de ter boas escolhas, a importância de desenvolvermos ações que sempre visem as escolhas corretas. E isso, principalmente para a nossa classe, discipulando, são homens, mulheres, irmãos, irmãs, que estão desenvolvendo ainda assim na fé, estão criando raízes na fé. Nós temos que ensinar isso, temos que passar essa importância e as escolhas de hoje, elas vão vincular as consequências do futuro. Hoje nós somos livres para escolher o que quisermos, mas futuramente somos escravos, seremos escravos das nossas escolhas. Então, escolher as coisas de Deus, escolher o correto, escolher o que vem de Deus, isso é importante. Então, por isso, eu sugiro a você que desenvolva, associado com a dinâmica que a Rosimar nos trouxe, das jarras de suco, desenvolva essa dinâmica, ou até adicione uma terceira jarra, uma jarra de um suco saboroso, um suco adequado em açúcar, um suco gostoso, para que aí eles vejam que existem o lado ruim, o lado do gosto amargo, do gosto ruim, mas existe o gosto bom, que é fazer as ações para o Senhor, servir o Senhor e fazer conforme a vontade dele. Então, eu espero que essa dica possa ser edificante para você e para toda a sua classe. Graças a Deus, irmão Mateus, que dica maravilhosa, né? Graças a Deus, sabemos que vai sim, professor, enriquecer mais e mais as suas aulas. Irmã Edivânia, qual a dica pedagógica que a senhora trouxe para nós? Bom, a minha sugestão de dica pedagógica é a seguinte: no tópico 1, a gente tem por tema a criação perfeita e a origem do pecado. E temos 3 subtópicos. Vai falar o 1 da criação, o segundo subtópico da queda e o terceiro da redenção. Então, a minha sugestão é que o professor leve pedaços de papéis, como esse aqui, não sei se dá para ver, os 2, para a sala de aula. Aqui, ó, o nome condenação e o nome redenção, certo? Aí o professor leva pedaços de papéis de acordo com a quantidade de aluno que ele acha que vai ter em sua sala de aula. Quando ele explicar o tópico 1, o subtópico 1, que ele for para o subtópico 2, que ele for falar queda, ele entrega esses pedaços de papéis com o nome condenação para cada aluno. E após a sua explicação sobre o pecado, a queda, que trouxe condenação à humanidade, ele pede para que cada aluno segure esse pedaço de papel e, um por um, explique o que foi que ele entendeu sobre esse subtópico, sobre esse tema da queda, da condenação, por que antes de aceitar a Cristo ele estava em estado de condenação, por que as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo
estão nesse estado de condenação, para que ele possa explicar o que ele entendeu desse assunto, certo? E aí o professor vai esperar, né, cada um explicar, talvez eles possam explicar em uma palavra, em uma frase, aqueles que se sentirem à vontade para participar. Alguns com certeza vão explicar em mais detalhes. E aí, quando ele for para o subtópico 3, ele distribui o papel com o nome redenção, que o subtópico 3 vai falar sobre redenção. E após ele explicar sobre a redenção, o conceito de redenção, que a redenção é um preço que foi pago para nos resgatar do pecado e nos tirar da condenação, ele vai fazer a mesma coisa, vai pedir para que cada aluno segure o papelzinho com o nome redenção e explique o que ele entendeu sobre o assunto, por que hoje ele é redimido, né? O que ele entendeu sobre a redenção na vida dele. E aí o professor também vai esperar os alunos terminarem de explicar, cada um a sua maneira, e com certeza isso ajudará o aluno a ter uma compreensão melhor do assunto. Se o professor também quiser, ele pode estar entregando um mimo, né, no final, para cada aluno, como uma premiação pela participação. Isso fará com que o aluno participe mais da aula, né? Pode também servir assim como uma forma de quebrar o gelo ali, já que é a primeira lição, vai ter alunos novos na classe, e ajudar o aluno a compreender melhor o assunto de condenação, de queda, de pecado e de redenção. Então, essa é a minha dica para você, professor, professora, para essa aula de... Que bênção, né? Essas são as dicas, querido professor, para a lição de hoje, né? Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir e ao DENEC pela confiança, né? Queremos agradecer ao nosso irmão Mateus, irmã Edivânia, pela presença aqui, com as dicas pedagógicas e com as suas considerações finais, irmão Mateus, irmã Edivânia. Querido professor, querida professora, nós esperamos que por meio desta aula, por meio dessas dicas, e eu que é da parte do Espírito Santo, que é da parte do Senhor, sua aula possa ser entendida, possa ser abençoada, que seus alunos, que você venha a ser edificado por meio dessas dicas, que você tenha uma aula próspera e que Deus seja glorificado por meio da sua vida. Deus te abençoe. Edivânia. Também quero agradecer aqui a minha participação, ao DENEC, foi um prazer estar aqui, irmã Rosimar, irmão Mateus, e desejo também que o professor tenha uma aula riquíssima, muito abençoada, né? Oro para que Deus chegue iluminando cada dia mais a mente dos professores e abençoando esse trabalho que vocês fazem com tanto amor, tanta dedicação e com muito carinho. Que Deus dê uma excelente aula e um excelente aprendizado a todos os seus alunos. E é isso, professor. Fiquem com Deus. Amém.